E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Tá começando mais um Não Pode Tocar. Aqui é a Lana e hoje eu serei a provável host desse episódio. E aqui do meu lado nós temos o Rodrigo Hipólito. E aí, gente, todo mundo perdido, todo mundo bem? Tô aqui hoje só de observador, ou melhor, quase ouvinte, né? Vou tentar conter um pouco a minha voz, porque já devem estar cansados de me ouvir. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouco com a artista, pesquisadora e também minha amiga pessoal, Tainã Targa. Então, Tainã, fala um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, pessoas. Estamos aí nesse Brasil de 2019 e é isso. Tem muito mais. Então, ano passado, né, ano de 2018, a gente está gravando isso em 2019, caso você esteja ouvindo isso no futuro, a Tainã defendeu a dissertação de mestrado dela no programa de pós-graduação em artes pela Universidade Federal do Espírito Santo. E como indica o título do trabalho, Eu Sou Feito no Laboratório, uma reflexão sobre a bioarte e suas questões éticas através da produção de Eduardo Katz. É Katz mesmo que fala, né? É Katz. Tá, falei certo. Mas falar Katz, eu acho que ele já tá acostumado com isso, que todo mundo fala Katz. Apesar dele deixar bem claro na biografia do site dele que é Katz, eu acho que tá super comum. Normal, Kak também, tá válido. A Tainã propõe uma discussão sobre como alguns dos procedimentos laboratoriais do século XXI, como a produção de alimentos transgênicos, inseminações artificiais e clonagem de animais, como que esses procedimentos impactam o campo da arte. Então, sem mais enrolações, né, vamos pro episódio. Então ela foi atingida, por isso que ela tava dando. Ela tava dentro do carro? Tava dentro do carro. Todas ela sentiu um impacto, mas ela sentiu mais, porque olha lá, ó, quebrou na cabeça dela o vidro. E aí, como é que foi o negócio do silicone? Uai, nós sentimos impacto no silicone, porque a gente tem prótese, a gente sente, não é, Nicole? Primeiro, Tainã, vou pedir para você fazer uma apresentação de forma livre, e aí você pode se sentir à vontade para falar da sua formação pessoal e coisas que você acha que te representam, enfim, fale um pouco sobre você. Bom, a Lana já falou um pouquinho, né, sobre a minha formação. Tem um ano que eu defendi a minha dissertação no programa de pós-graduação, que é PGA da UFES. Eu fiz
meu bacharel, comecei em 2010, terminei em 2013, em artes também, e desde lá eu tenho algumas questões relacionadas ao corpo, ao modo de vida contemporâneo, às cidades, inclusive as cidades, dentro da minha produção artística, ela é muito presente. Mas dentro da pesquisa acadêmica, sobre as coisas que me interessaram, que me trouxeram questões, indagações, foi a questão da tecnologia mesmo. Na graduação, eu comecei a ter algum contato, ler algumas coisas sobre tecnologia, entrar em contato com algumas instalações, e para chegar no CATS foi uma coisa que veio até mesmo pelo Estelar. Eu comecei a ver os trabalhos, né, as implantações, as performances, e comecei a ir atrás de pessoas aqui dentro do país que estivessem fazendo um trabalho parecido. Até que eu encontrei o CATS, que eu já tinha visto, só que eu nunca tinha ido atrás de ler coisas mais aprofundadas sobre ele, então eu comecei a fazer isso no período que eu estava fazendo o aluno especial do mestrado. Antes de começar com uma aluna regular, eu fiz aluno especial, e a matéria que eu fiz era tópicos especiais, eu não lembro, era um nome muito comprido, eu não vou lembrar, que era com Fábio Malini, e tinha uma relação meio que com redes, e enfim, foi muito bom que a partir disso comecei a ler alguns que falavam não só sobre a tecnologia, dentro da programação do meio do espaço virtual, mas também eu comecei a relacionar esse espaço virtual e as possibilidades que as tecnologias trouxeram para o corpo mesmo, né, para a matéria. E aí eu fui desenvolvendo, assim, fui lendo coisas sobre alimentação, fui lendo outras coisas que se relacionavam ao tema, à bioarte e ao Eduardo Cari. Mais ou menos isso. Como você já falou um pouquinho, né, como que você se relaciona, né, com essa pesquisa, e você fala desses experimentos, fala um pouco de corpo, né, o seu trabalho ele vai falar muito sobre o corpo, né, o uso do corpo, e aí eu já queria que você comentasse um pouco, já emendasse nesse contexto um pouco do corpo na arte contemporânea, como que você trabalha isso no seu trabalho, como que você traz essa questão do corpo, como que situar essa questão, assim, no seu trabalho. No meu trabalho acadêmico, eu pego o corpo como um objeto de pesquisa no sentido científico, né? O Darcy Ribeiro, ele fala em um artigo, que eu não lembro o nome exatamente, mas que eu posso procurar para falar depois, sobre o pensamento moderno e a abertura do corpo como um objeto, né? Que antigamente, aliás, antes disso, o corpo era um espaço sagrado, não que ele ainda não seja, mas que a partir do pensamento moderno ele teve essa abertura para a investigação. E o meu trabalho ele começa a se desenvolver a partir disso, a partir dessa investigação do corpo, e como essa investigação ela está na contemporaneidade e todas os vieses que tem dentro desse aspecto, né? Dentro do espaço laboratorial e até chegar na arte, como que a arte ela se pontua, como ela se desenvolve dentro desse espaço, quais são os objetivos, quais são os parâmetros de responsabilidade, já que é arte, né? Já que é questionamento, mais ou menos isso. Respondi ou alguma coisa? Não sei, Alana, respondi? Acho que respondeu. Você quer comentar alguma coisa, amor? No caso, Rodrigo. No caso, isso vai ser, obviamente, vai ser cortado. Mas, no caso, Rodrigo, em outro caso pode ser outra coisa, né? Não, eu tava pensando nisso aqui, lembrei do Eros e a Civilização, do Marcuse, que é um livro lá acho que é publicado em 55, que ele vai começar a ficar mais famoso, assim, mais usado no cenário francês na década de 60, que ele também traz um pouco dessa retomada, ela vem aí junto com o nascimento da arte contemporânea também, de questionar a sacralização do corpo, né? Essa era uma coisa que ele batia muito na tecla, assim, que corpo sagrado é esse, porque que o corpo ele não pode ser apresentado e usado de outras maneiras, explorado também como um outro tipo de fonte de conhecimento e de vivência, né? Esse era um dos questionamentos que começam a estar muito, muito presentes no campo da arte nessas décadas de 60 e 70, que acho que é condizente um pouco
com aquele cenário de contracultura, de experimentação também, que ele às vezes fica um pouco estereotipado, né? Que até deu problema lá na década de 60, porque os alunos do Marcuse, a galera que estavam em pesquisa com ele, começaram a às vezes deturpar um pouco e exagerar essas questões de experimentação do corpo e com alucinógenos e tudo mais, né, para trazer outras percepções. Acho que isso deu um pouco mas aqui de no carga Brasil negativa. também teve, né, essa experimentação com os alucinógenos. Eu acho que faz parte mesmo dessa coisa de estoque e né, uma coisa meio social da juventude. Eu tava pensando, sempre que a gente toca nesse tópico corpo, a gente toca no corpo em produções de arte, por mais que passem as décadas e já faça aí, vai fazer mais de 50 anos dessas discussões, muita coisa ainda fica como um tabu, né? E se pensar se é tabu, mesmo a exibição do corpo presencial hoje, com performance e tudo mais, como a gente tem visto casos de censura desde 2017, a gente pensar nesse outro tratamento do corpo, nesse outro tipo de deturpação do corpo, ainda pode embarcar num tabu muito maior. É porque, assim, o corpo, ele é enxergado ou como santo ou profano, né? Tem sempre esses dois, dentro desses aspectos de censura. Ou ele é santo, e se ele não é santo, ele é profano. Nunca é um objeto para ser averiguado, nunca é algo dentro das possibilidades que estão presentes, sabe, de tecnologia e ciência, já que estamos falando disso. Eu acho que a censura vem desse desconhecimento, dessa analfabetização do corpo, sabe? Que é sempre ou santo ou profano. Ou ele é sexualizado ou ele é, sabe? E sabemos que é além disso, né? Que é algo bem natural, que de fato deve ser enxergado assim. Pelo menos ao meu ver. Você não fala mais nada, né? Eu vou... Não, se eu falar, eu posso... Porque falou nisso, eu pensei que é uma coisa tratada na sua dissertação também. Eu só estava tentando lembrar agora quais os termos que você usa para esse sagrado e profano do corpo, mas depois eu lembro, eu comento de novo e te puxo isso. Assim. A dualidade, talvez eu tenha falado. Sim, era isso. Como que nessa transformação moderna a gente começa também a questionar essa dualidade, sabe? Peraí, a gente não é esse fantasma na máquina, então não dá para separar esse corpo pensamento, esse corpo alma e espírito, né? Essa separação já não pode acontecer dessa maneira. Isso me lembra, que até você colocou ali como referência, não sei, botar no link depois, isso me lembra o Manifesto Ciborgue, né, da Donna Haraway, que também vai tocar nesse assunto. Ela vai fazer esse Manifesto Ciborgue. A Donna Haraway, que é bióloga e é feminista e tal. Sim. Ela coloca esse texto para poder ir contra realmente esses dualismos, assim, de bom e mal, e pensar no ciborgue como esse sujeito híbrido, né? Que ele não é nenhum nem outro. Ele é as duas, ele tá ali na intersecção, né, no meio, assim. Então esse pensamento é o reflexo social contemporâneo, né, o ciborgue. Sim. Mas então, o que é a bioarte, né? E como que essa temática, como a bioarte, ela permeia não só o âmbito artístico, mas também a nossa vida cotidiana. A bioarte, ela é a arte feita no laboratório, no sentido que é realizada a partir de culturas de tecidos, de células, transações entre essas células que vai gerar um elemento transgênico. E a partir disso, ela se torna arte pelos questionamentos e pelo espaço que ela vai permear, que ela permeia, que são os espaços dispositivos. Daria para falar, tipo, arte transgênica? Daria para falar arte transgênica também, igual o Katz mesmo se intitula artista transgênico? Depende, porque há alguns vieses dentro da bioarte, que ela não é só arte transgênica, é também, mas não é só arte transgênica. A bioarte e a arte transgênica, elas são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não, porque a arte transgênica é um viés da bioarte. Há outros trabalhos, como o Critical Art Ensemble, que desenvolve uma questão mais de iniciação científica para pessoas comuns. Eles têm um trabalho, o grupo tem um trabalho que é de análise
de alimentos. As pessoas compram as coisas no mercado e tal, muitas vezes como orgânico, e essa ação é para realmente reconhecer, a partir de técnicas comuns de análise científica, esses alimentos, né? Então, eu não sei se, nesse caso, a gente poderia chamar de arte transgênica, eu acredito que não. Pronto. Acho que é isso. Você falou Critical Artists Assemble, eu só imaginei ele, sei lá, um grupo de artistas tipo Vingadores, sabe? No, assim, tipo, Critical Artists Assemble! Avançar! Mas esse é um grupo de artistas, né? Sim, é um grupo de artistas, cientistas e uma coisa bem transversalidade, né? Entra no tópico arte e ativismo também, no fim das contas, né? Sim. Que eu acho que minha pesquisa, se eu for continuar desenvolvendo, eu acho que eu vou mais para esse lado, sabe? Do Manifesto Biopunk, que eu botei no finalzinho. Eu acho que dentro desse viés, acho que tem muito a crescer a bioarte. Rodrigo tá comendo pauta porque eu tinha botado isso pro final, mas... Eu vou ficar com a pauta na minha frente aqui pra então, Alana não me bater. Você pega essa pergunta e me faz de novo, que agora já tenho. Tá, eu vou passar então para a próxima. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre bioarte? Fazer alguma pergunta? Se bem que o próximo tópico também ainda está dentro disso, né? Então já vou emendar aqui. Porque você citou uma autora, Palmira Fonte da Costa, é isso? Uhum, que você coloca que ela identifica algumas características comuns em trabalhos de bioarte. Então, ela coloca 3 categorias, né? A recriação de categorias e identidades, questionar a instrumentalização dos seres vivos e a bioarte como espelho crítico da tecnociência. Aí eu queria que você comentasse essas categorias, né? O artigo que eu desenvolvi, né, que eu li e desenvolvi as questões, se chama Da Natureza e Aspirações da Bioarte, que ela cita esses 3 tópicos, e o primeiro que ela fala sobre a recriação de identidades, de categoria, né, recriação de categorias, fala sobre as outras espécies que surgem através dessas mudanças celulares, dessas mudanças transgênicas realizadas em laboratório. Ela também fala sobre a alteridade e sobre as relações que vão sendo constituídas dentro de uma sociedade, dentro dessas categorias, e esse tópico ele se encaixa perfeitamente com o trabalho, né, com as produções de Eduardo Katz dentro da bioarte. A segunda parte, quando ela fala sobre a instrumentalização, que é questionar a instrumentalização, é que, assim, a gente sabe que há algumas práticas dentro da pesquisa que elas não são muito respeitosas com os animais e com a cultura de tecidos, né, na hora de coletar. Assim, deixando bem claro, eles pouco se lixam para os animais, sabe? Eles querem coletar, eles querem desenvolver a pesquisa, mas não tem muito respeito em relação a onde está sendo coletado, né? Ao elemento vivo de onde eles estão retirando a matéria. Então, esse segundo tópico, ela fala sobre isso, aí tem o trabalho do simbiótica, que eles têm algumas regras, como não matar ou gerar dor a nenhum animal na hora da coleta, não fazer referência a nenhuma parte, na hora da clonagem, não fazer referência a nenhuma parte do corpo humano, porque isso também é meio bizarro. E durante as exposições, eles sempre mantêm um laboratório funcionando, sabe, para manter vivo, para dar manutenção dessas culturas de tecidos, né, dentro das apresentações. E outra questão dentro desse tópico que volta ao primeiro, né, que ela fala sobre as novas categorias, a alteridade, mas assim, dentro desses espaços. E aí vai recaindo, vai envolvendo a minha pesquisa também muito através desse ponto. Assim, quando eu cheguei nesse ponto da pesquisa, eu comecei a pensar, poxa, mas fala tanto de alteridade, das novas espécies, mas também quais são as escolhas desses animais. Eles podem falar, não quero que vocês coletem, estou sentindo dor. Não, né? Então, na hora que eu cheguei nesse segundo tópico sobre a instrumentalização, eu
comecei a refletir bastante sobre isso. E sobre o espelho crítico que ela fala, é uma coisa que está dentro da sociedade, né? Que é uma coisa inerente do desenvolvimento social mesmo. Tô pensando aqui para o ouvinte que tá pegando essa discussão, a gente tá falando do seu objeto de estudo, né, dos trabalhos do Katz, e por mais que ele seja conhecido, eu imagino que algumas pessoas não façam a menor ideia de quem seja esse sujeito e do que exatamente se trata o trabalho dele. Acho que o trabalho mais conhecido dele é a coelhinha luminária, né? É a coelhinha que virou luminária. Se tiver como você dar uma descrição um pouco da obra do Katz, com esse trabalho centrado, para a gente entender um pouco dessas questões que a Alana colocou aqui agora e que você explicou, mas também imagino que as obras do Katz, elas não se reduzam a esse tópico que a gente conhece melhor pela coelhinha. E como que foi também? O que aconteceu com essa coelhinha depois? Se ele conseguiu fazer o que ele queria ou não? Então, a produção do Katz é muito rica, é um artista que produz muito, né? Ele produz desde os anos 80, inclusive ele contribuiu muito para a contracultura, depois da ditadura, do período de ditadura que estivemos, né? Espero não voltar, aliás, espero não experimentar, porque nesse período eu não estava viva, mas nos anos 80 ele produzia os poemas pornôs, o manifesto pornô, todo mundo pelado na praia, no Rio de Janeiro. E ele continuou, sabe? O Katz, ele é um artista que investiga muito o corpo também. Eu acho que ele é muito presente, apesar de, ao meu ver, às vezes derrapar em algumas coisas, mas eu acho que ele é muito presente no sentido de embarcar no que está acontecendo em um período, sabe? De enxergar o corpo dentro de determinado período. Ele utiliza muito o corpo como recurso. Desde os anos 80, que ele saía pelado, fazendo os manifestos, a poesia pornô, com um grupo de pessoas. Nos anos 90, começou a utilizar as tecnologias, né, para desenvolver o trabalho. É um artista que contribui ainda, porque produz muito, não mora mais no Brasil, mas é um artista brasileiro que ainda contribui bastante com os questionamentos do corpo dentro da atualidade. E o caso da coelhinha, né? O caso da coelhinha, como é que foi esse trabalho? E que acho que toca nesses pontos aí, se dá para dar alguns detalhes disso, para quem não lembrar disso, né? Que isso foi final da década de 90, né? Tem gente que tá ouvindo aí que nem era nascido. A Coelhinha Alba, ela foi um trabalho realizado com um grupo de cientistas, né, no qual pegaram o DNA de uma coelha e fizeram a mutação com DNA de alga marinha. Então, em determinada exposição de luz, ela se torna fluorescente, mas o artista, ele sempre falou sobre defender o trabalho, né, como um ser normal, um animal de estimação normal, falando sobre a alteridade desses animais, desses elementos criados em laboratório, mas o que acontece é que no final aconteceu, digamos que uma treta entre ele e o laboratório. O laboratório enxergava o animal como objeto de estudo e, enfim, gerou uma campanha gigante, não só dentro do Brasil, mas como em Paris. Foi uma campanha meio que de marketing que ele fez sobre Free Alba, né? Liberem a Alba, porque o laboratório não queria. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a Alba, o coelhinho de estimação do CAC. Então ela nunca foi liberada? Ela não voltou pra ficar com ele? Porque eu já tô preocupado com a Alba. Eu tava lendo sua dissertação e pensei, gente, eu quero saber o que aconteceu com a Alba. Ela já não deve estar viva a essa altura do campeonato, né, tadinha? Não, acho que ela ficou em laboratório. Ela nunca foi pro CAC. Ela foi e voltou pro laboratório. Mas nem sei se a gente pode botar isso, porque não chegava nenhum veredito. Por isso que eu também não botei na dissertação, porque as coisas que eu li, ela sempre falando sobre o laboratório, que ela tinha ficado como objeto de estudo. A gente fala que isso coloca a discussão dele num outro ponto também, né? Porque tudo bem, você vai escolheu criar uma coelha, ser um coelho por ser um animal de estimação. Aí você tá escolhendo isso, ela poderia não ter ficado no laboratório, mas aí ela teria sido criada para ser um ser de agrado, sabe? Esse ser de estimação. Eu fico imaginando isso com relação às variações de
de raças de cachorro, por exemplo, que às vezes tipo, foram criadas para serem animais de estimação e tem vários problemas de saúde por conta disso. Mas, tipo assim, o pesquisador que, né, ele fala, o cientista Lewis Mary, ele fala que a alba não é uma criação de cientista maluco. É um objeto de pesquisa, é descendente da cultura de transgênicos fluorescentes, sabe? Que não tem que ficar fazendo... Inclusive, o grupo de cientistas, eles se incomodaram muito por conta da campanha que foi gerada em cima da alba e tudo mais, né? Porque essa cultura de animais fluorescentes, ela já é existente, sabe? Não é uma coisa que o Katzer, opa, vou criar uma... Não, deu uma treta isso aí, e eu acredito, porque muito se lê sobre a disputa, muito, mas assim, no final ele não fala. O próprio artista, pelo menos até onde eu pesquisei, eu não consegui encontrar ele falando que ele tinha conseguido pegar a alba pra deixar em casa, sabe? Ele fez muita coisa depois, né? Tipo, ele desenvolveu o animal, aí começou a confusão, a disputa, depois vieram as campanhas, e as campanhas foi, tipo, em jornais, em outdoor, enfim, foi uma coisa bem de marketing mesmo, que eu pessoalmente acho meio estranho e consigo compreender um pouco também o olhar da pessoa que estava desenvolvendo junto com o Kat, sabe? Que realmente tem assunto que não tem que ter esse viés, eu acho que tem que ser um pouco mais sério, ainda mais sendo de um animal vivo, né? Sei lá, de que isso desenvolve outras coisas, impactam outras coisas. Eu tava imaginando uma coisa aqui agora, cara, lembrando das ovelhas elétricas do Blade Runner, sabe? Nossa, ontem eu vi o novo e tá uma merda. O filme não ficou bom. O 1 é muito bom, o 2, nossa, que tristeza, mas tá. Não, eu até gosto do 2, apesar de eu ter dormido na sessão. Eu sou uma das pessoas que então, dormiu um pedaço do filme no cinema, mas Ou seja, eu vi ontem, ficou meio chateada aqui em casa. Mas eu tava lembrando disso, que no livro, pelo menos, uma das coisas mais fortes que aparecem, assim, é de como que essa posse sobre esse androide de estimação, né, ela dita um pouco das castas sociais, assim, no universo de Blade Runner. Que, você é pobrinho, você não vai poder ter tal animal elétrico de estimação. Aí quanto mais rico você vai poder ter aquele animal fabricado pra você ter. Você não tem mais animais orgânicos, digamos assim, né? É tudo fabricado. Você consegue determinar, né? Como que você quer. Que nem assim, tem um caso que é muito bizarro, que é uma coisa muito de Instagram, mas que eu acho que dá pra gente analisar, assim. O filho da Karina Barr, sabe? Que ela escolheu como uma criança seria. E é um filho, sabe? Então, assim, é uma cultura que está muito presente, cada vez se torna mais comum. E assim, Blade Runner ainda era um androide. A gente tá falando de elementos vivos, sabe? Então... Mas como assim ela escolheu como é que o filho seria? Eu não sei, tô sabendo dessa história. Cara, joga no Instagram, Karina Bach. Nem sei se eu posso falar assim. Não, pode. Você pode tudo. Pode. Isso aqui a gente é contra o governo, não tem tipo censura assim, aqui não. Karina, desculpa, cara, mas assim, questionei, porque assim, ela é um bebê, né, de inseminação. Ela escolheu o doador, um americano, viu é como se você escolhesse um parceiro para procriar, sabendo que, sei lá, que seu filho nasceria com os olhos azuis, sabe? Vou escolher, ver tipo, americano, não sei de onde, sabe mais ou menos descendência. Altura, cor dos olhos, cor da pele, mais ou menos isso. E nasceu um bebê lindo, bem a cara, tipo, sabe? Do jeitinho que ela queria. Branquelo, do olho claro. Gente, falo branquelo, mas eu sou branquelo. Então, deixa eu tacar nos branquelos. Olha o racismo reverso, olha o racismo reverso. Pois é, né, gente? Mas, cara, isso beira, isso abre uma porta muito escancarada até pra eugenia, assim, pra processos eugênicos, cara. Exatamente, e é exatamente nesse ponto, sabe? Até que ponto que você vai ficar escolhendo, você vai ficar criando o que você quer, do jeito que você quer, sabe? Isso perde com tanta coisa que
eu não conseguiria comentar, pelo menos ao meu ver, né? Quando eu falo, eu sempre estou falando da minha perspectiva. Então, enfim, ganha-se muito em algumas coisas de melhoramento mesmo de saúde, mas infelizmente o humano é uma raça muito útil que vai muito também para outras questões que... E vocês comentando isso, eu tô lembrando que desde quando a gente decidiu gravar esse episódio, inclusive eu tava lendo seu trabalho, eu só consigo lembrar da novela O Clone, porque, né, gente, em 2001, olha só como que... As referências, né? Demais, Globo é demais. Pô, é da Glória Pérez, não é? Da Glória, e aí em 2001 ela lança a novela O Clone, discutindo todas essas questões, assim, uma grande novela, deve ter no YouTube aí, pra galerinha mais jovem que não assistiu, recomendo assistir, é uma grande novela. Eu tenho o romance da Jade, gente. É da Jade? É Jade, né? Eu nem sei, é louca. Era Jade. Eu não vejo novela, galera. A última novela que eu vi foi Laços de Família. Quando a Alana, ela tinha ali os seus quê? 10 anos, pronto. 9 anos, a Alana fazia cosplay de Jade. 10 anos, você fazia cosplay de Jade. Pegava os lenços e fazia as poses e fazia as danças, né? Mas, cara, isso foi um boom nessa época. Bem de forma vaga, isso. Peraí, o Clone falava alguma coisa sobre a ovelha Dolly. Não tem algum episódio que fala sobre ovelha? Então, ele veio muito na onda da ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi pouco tempo antes, né? Alguns anos antes, assim. E aí isso virou um debate. E na época, o cientista que ele levou o experimento, né? Encabeçou o experimento da ovelha Dolly, que era um italiano. Não vou me lembrar o nome dele agora. Mas ele estava sendo questionado na justiça e tudo mais. Virou uma coisa em escala global, assim, que todo mundo tava ligado. E a Globo aproveitou e trouxe essa grande produção do audiovisual nacional. Gente, olha, a Glorinha é maravilhosa mesmo, né? Ela sempre vai na tecla, mas ela desenvolve várias outras questões. Que loucura. Uma coisa que falavam na época até é que, olha, isso aqui já aconteceu, esse experimento, talvez nesse momento já tenham feito um experimento com seres humanos, talvez o clone humano já tenha sido fabricado em laboratório, está entre nós e a gente só vai saber quando ele tiver 30 anos. E aí vem o enredo do clone, né? E nessa época, vocês lembram, assim, não sei se foi exatamente nessa época, mas também teve um rolê de congelamento humano que ainda existe, tá? Mas eu não sei se iniciou mais ou menos nessa época por conta dessa esperança, sabe? A galera começou a ficar muito assim, nossa, será possível? Será tudo? A partir da ciência, tudo será possível? A gente vai conseguir renascer. Renascer não, reviver, né? Renascer não, é reviver mesmo, não vamos, daqui a 100 anos, não sei como, a ciência, tudo tornará possível. Rolou uma coisa meio que social, cotidiana, da galera falar sobre clonagem. Na época até, que eu tava no ensino médio na época, tava no ensino médio, eu tava na 8ª série, eu acho, e a gente fez na feira cultural da escola, eu escrevi uma peça pro teatro da feira cultural, que era uma peça sobre clonagem, com um cientista louco, mais no estilo expressionismo alemão, assim, que falava sobre isso e tal. Foi uma sensação na cidadezinha do interior. Aquele cenário feito com lona preta, toda caída, assim, aquele monte de papelão, e eu fazia o cientista louco. Na época eu tinha o cabelo grande, o cabelo na cintura. Era uma coisa meio Frankenstein? Era, assim, ficou bem assustador, ao mesmo tempo engraçado. Partia do terror, assim, e ia pra comédia. Foi bem divertido. Até na escola tinha isso, cara. Mas você tentou fazer ficção científica ou foi mesmo no intuito da comédia, ou virou comédia pelos poucos recursos? Então, as duas coisas, assim, tipo, os poucos recursos dava pra partir um pouco pra estética do expressionismo alemão, assim. E só que aí depois você não sustém isso porque é um monte de criança, né, de adolescente fazendo a peça de teatro improvisada na escola. Então, já joga a discussão e depois parte pra comédia. Mas eu lembro que, tava todo mundo na cidadezinha do interior de Minas, todo mundo tão ligado na discussão, que meio que a cidade com, tipo, 27 mil habitantes, a feira se estendeu, a gente foi fazendo várias sessões da peça, assim, porque a população da cidade veio assistir na escola a peça, sabe? Todo mundo realmente estava entrosado nessa discussão. Diretor na adolescência. Pra você ver, né? Quando a gente nasce pra balbúrdia, não dá pra negar. Não dá, Rodrigo, não dá. Tem que embalar nela. Mas a criogenia, eu acho que a cabeça do milionário russo que ele queria ser revivido lá, acho que ela tá congelada até hoje.
Ele mandou congelar a própria cabeça depois que morresse. Ele era muito especial, né? Uma pessoa muito especial que precisava ser... Ai, gente, sinceramente, tem coisas ainda que eu acredito no melhoramento genético. Acredito no, sabe, cada vez a gente vai viver mais, vai viver melhor, mas enfim, gente, vamos também aceitar as coisas naturais, sabe? Que isso faz parte, gente. Quando morre, pois é, quando morre, tá, se for, mas gente, vamos aceitar também, a gente tá num momento de aceitação, vamos jogar agora de bioarte para aceitação, mas assim, tem coisa que, lógico, tem que ser investigado, mas se todo mundo tiver a possibilidade de reviver, gente, o mundo vai ficar meio sobrecarregado, né? Cadê o adubo da terra? Vamos virar adubo da terra também, que isso faz parte. E fico pensando o nível que isso pode chegar de capacitismo também, porque se a gente começa a não colocar alguns limites nesse tipo de pensamento de melhoria genética, às vezes, sei lá, pode cada vez mais parecer que uma pessoa cadeirante, ela está estragada, sabe? E aí, nós vamos ter que fazer melhoramentos para que não existam mais pessoas deficientes, com deficiência, como se o problema da deficiência não fosse a acessibilidade da sociedade. O problema se torna as pessoas de novo, e já é encarado assim com esse preconceito. Pois é, exatamente, vira uma coisa homogênea, quando eu acho que essa diversidade tem muito a acrescentar no sentido de ética mesmo humana, sabe? De não crescer mais preconceitos, de aceitação mesmo com a diferença, de uma abertura no olhar estético, até se for pro campo da arte, ou enfim, que também beira no campo da ética. A estética também tem toda a sua parcela no campo da ética, e a aceitação de diversidade eu acho que é muito importante. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Цыганка с картами, дорога дальняя. Vou passar para a última pergunta. Eu vou citar um trecho, eu não sei se você ia fazer isso, mas é porque eu separei aqui um trecho que eu ia ler, porque eu achei a citação que você usa, porque eu achei ela interessante. Você retirou um trecho do Manifesto Biopunk, que é de 2010, né, da Meredith Patterson, e aí eu destaquei aqui também porque eu achei esse trecho muito bom. E ele fala, a alfabetização científica é necessária para uma sociedade funcional na era moderna. A alfabetização científica não é educação científica. Uma pessoa educada em ciência pode entender ciência. Uma pessoa cientificamente letrada pode fazer ciência. A alfabetização científica capacita todos a que possuem para serem contribuintes ativos de seus próprios cuidados de saúde, a qualidade de sua comida, água e ar, suas próprias interações com seus
próprios corpos e o mundo complexo ao seu redor. E, bom, isso não dá para não pensar no que a gente vive hoje, né, no Brasil, porque a gente vive esse momento de destruição da ciência, né, com esse maravilhoso governo que a gente tem agora, né, que tem como mentor grandes pensadores filosóficos como o Olavo de Carvalho. Nossa, eu tô com a mão na cara aqui. Você tá falando, eu tô tipo... E aí, bom, quando você fala desse manifesto biopunk, e aí você comenta sobre a importância que a educação científica tem, né? E aí, enfim, aí juntando com essa pergunta que o Rodrigo tinha feito lá no começo, e enfim, falar sobre esse manifesto, sobre a importância de uma educação científica, como que você vê isso? Esse manifesto da Meredith é muito, muito interessante. E eu acredito que sim, que deveríamos ser minimamente alfabetizados para a gente reconhecer. Porque a gente se alimenta do desconhecido, mesmo quando a gente tem essa previsão de orgânico, a gente não sabe se realmente é isso que a gente está comendo. Até porque, ontem eu estava comentando, inclusive isso aqui em casa, sobre a questão dos orgânicos, né? Por mais que a gente compre e tal, e por mais que a pessoa tenha plantado, tenha cultivado de determinada maneira, se a semente já for transgênica, não tem o que fazer, já contaminou, já é alimento transgênico. Então, assim, para você descobrir se o que você está plantando, se a sua semente de fato é orgânica, quem planta ou quem compra ou quem esteja em contato com esse alimento de alguma forma deveria minimamente saber reconhecer, né? Analisar. Sei que um custo laboratorial por vezes é muito alto, mas tem algumas técnicas básicas que daria para ser feito assim, com alguns recursos até mesmo caseiros, sabe? Não totalmente caseiro, lógico, mas assim, se for botar do lado de um laboratório super equipado, como a gente tem um computador, sei lá, ter uma placa de análise, sabe? Não sei o que vai ser daqui para frente, em questão mundial, mas agora em questão nacional, eu acho muito complicado o que a gente está vivendo hoje, por várias situações, sabe? Por exemplo, o MST, que é um movimento social que, para mim, ele é um movimento super coerente, pois eles ativam terras que estão inativas, né? Temos fazendeiros com tanto de... Eles montam um acampamento, eles começam a produzir, tornar essas terras férteis novamente. O MST, eu não sei se foi no ano de 2016 ou 2015, ele foi reconhecido como o maior produtor de arroz orgânico brasileiro. E dentro desse movimento, eles têm um programa de distribuição de semente orgânica. Dentro do nosso atual governo, o que o MST é? Como que o MST é encarado, sabe? Ele é totalmente diabólico, assim, a visão de muitos, sabe? Porque os protagonistas sociais, quando eu falo os protagonistas sociais em questões de administração do país, faz com que esse movimento ele seja visto assim. Ele seja visto como invasor de terra, vagabundo, que não quer trabalhar, quando na realidade não é isso. Então, assim, que triste pra gente, mas em movimento mundial eu tenho fé que as coisas possam andar, apesar de no momento nacionalmente eu esteja meio desamparada vendo essa criminalidade da pesquisa, sabe? Criminalidade da ciência, criminalidade de tudo que é progressivo. E no caso do MST, me impressiona como que quem ataca o MST, e aí não falo de quem tem poder governante, porque ali você tem já uma conexão com a indústria agropecuária muito forte, mas a população de modo geral, exatamente por isso que eles fazem isso, porque, enfim, continua, Rodrigo, desculpa pelo corte. Não, falar a população de modo geral tem algumas coisas que elas não são tão difíceis de perceber da lógica de existência do MST. Só você perceber que a gente tem uma boa quantidade
quantidade de terras que elas podem ser usadas para o plantio, mas elas estão ociosas por questões de mercado. Por também um certo tipo de especulação agropecuária que existe, elas estão ociosas, elas não produzem. Exatamente. E essa mesma indústria que ela mantém essas terras ociosas, ela tenta a todo custo abrir novas áreas de exploração em mata virgem, sabe? Em floresta que deveria estar sendo preservada. Então, o MST tenta ocupar essas áreas que elas já poderiam estar em produção, elas estão lá ociosas, poderiam ser ocupadas, não são, estão paradas, e quem normalmente poderia produzir isso, quem se diz legalmente em posse dessas terras, está mais interessado em abrir novas fronteiras de exploração em mata virgem. Aí você para pesar esses dois lados, sabe? A indústria da agropecuária e o MST, e com um minuto pensando sobre o assunto, você percebe quem tem um discurso consistente, um discurso razoável, e quem não tem. De um lado você tem os agropecuários com terras ociosas, o agronegócio com terras ociosas querendo desmatar mais mata, do outro você tem uma população enorme que não tem terra, quer produzir, quer trabalhar, quer ocupar aquele espaço ocioso e trazer alimento para a população brasileira. Lembrar que boa parte do que a gente produz o que a gente produz do agronegócio é para exportação. Quem alimenta o brasileiro é a agricultura familiar. Isso é a grande verdade. Que acabou de perder verba também, né? Que teve corte de verba. Isso é triste demais, sabe? Isso é muito triste. A agricultura familiar perder verba dentro de um país que está sendo, dominado pelos agrotóxicos, não que não usem agrotóxicos no cultivo familiar, porque, assim, é muito engraçado que tem muita família que não sabe que tá usando, que acha que é só veneno para matar, que é pesticida, sabe? Enfim, eu falo isso porque a minha família tem uma parte que produz café, e eu lembro quando eu era mais nova, perguntando o que eles estavam usando, e eles falavam que era para matar, que era pesticida, mas isso é pesticida, mas isso é pesticida, sabe? Ficava nessa coisa. E também o agronegócio tem uma coisa de querer lucro de qualquer jeito, problema que vai matar, que vai deixar uma população toda doente, sabe? O negócio é número, o negócio não é pessoa. E aí que também vem outro embate, assim, dentro dessa produção do MST, porque vai de frente com esse modelo do agronegócio brasileiro, né? Que tá aí nesse sistema neocapitalista bem bizarro, de só número. Não, gente. Né? Tem muito mais coisa que isso, né? E eu dei uma viajada aqui agora, não lembro se vocês comentaram, mas pensando nisso, né, do uso dos agrotóxicos, e que é isso, né, vira e mexe, tem esses pequenos produtores que eles vão, às vezes, defender e tudo mais, só que não enxerga que, na verdade, quem é sempre o grande beneficiado é o grande latifundiário, né, o grande dono de terras. E uma coisa muito assustadora, assim, quando você vê as pessoas que moram perto nos arredores desses latifúndios, né, e como que às vezes, de vez em quando eu vejo alguns relatos, porque eles jogam os agrotóxicos com aviões, são aviões passando por cima das plantações. Então pega não só as plantações deles, mas pega a região e as pessoas que moram ali ao redor. Então contamina toda a produção que está ali ao redor. Às vezes a pessoa tem uma hortinha em casa e ela também vai ser contaminada. Então, assim, é uma coisa muito assustadora a forma como isso acontece. Pois é, porque polui o solo, né? Não polui só, acaba poluindo o solo, as águas que tem expostas na região, os lagos, as fontes, enfim, é uma coisa meio... Eu tô vendo Chernobyl, às vezes eu fico, nossa, tipo assim, você quer... Não se compara, bicho, mas às vezes eu fico, nossa, que cagado, né, que tá acontecendo, às vezes me dá uns estalos assim, eu vendo que eu fico, bicho, que perigo, que cagada, o que tá acontecendo, A gente começou a assistir ontem. Nossa, e maravilhoso. É muito bom. E assim, é muito doido, porque você vê aquilo acontecendo e você vê que, lógico, em proporções diferentes e tudo mais, mas continua acontecendo, sabe? Isso não parou de acontecer, esse tipo de situação. E, até pouquíssimo tempo atrás, a gente teve Brumadinho e Mariana, que também... sabe? E é muito doido. O Rio Doce, né? Aqui pertinho da gente, o Rio Doce. Exatamente, assim, essas coisas. A gente vai ter rejeito e modificações e etc. É um rio já modificado, sabe?
Não tem como. Por anos. E eu não sei se eles estão com algum projeto para tentar trazer, né, a fauna do rio. Não sei se eles estão com algum programa para limpar a bagunça que eles fizeram, mas eu acho que não. Tem outra aí para estourar de novo, né, para romper. Acho que se eles têm algum programa, é um programa para as pessoas esquecerem. Programa para limpar, para consertar, não vão ter. Vão ter programa para poder encobrir ainda mais, né? Pois é, Vale quer destruir as águas. Enquanto eles não acabarem com as águas de Minas Gerais, eles não param. E a galera fica tomando essa água, porque, tipo assim, do Rio Doce, eu lembro, tipo, um amigo meu mora em São Mateus, passa o Rio Doce. Bicho, ele fala que depois que aconteceu não é acidente, porque esse descaso com a vida humana, com tudo da Vale, tipo, em Mariana, né, primeira vez, pegou no Rio Doce, ele fala que a água mudou de cor, mudou de sabor, e todo mundo continuou tomando aquela água, se lavando com aquela água, cozinhando com aquela água. Ou seja, o que isso pode afetar no corpo, a gente não sabe ainda, né? Porque os pescadores, eu não acredito que os pescadores, por exemplo, de Regência tenham parado de pescar. Provavelmente eles já voltaram, sabe? E também não acredito que o mar, por mais que o mar tenha mais abertura e não é tão fechado como um rio, né? Que tem uma passagem só e uma correnteza só. O mar, ele tem mais movimento, pelo menos ao meu ver, gente. Galera que estuda oceanografia, se eu estiver falando merda, desculpa aí, hein? Acredito que o mar, ele tenha mais movimento para se limpar do que um rio, por exemplo. Mas também não acredito que ele se limpe assim, sabe? Seja limpo. Até porque o rio desemboca no mar, então o mar continua sendo poluído de forma constante. Eu fico pensando aqui que talvez a maioria das pessoas não perceba o impacto no cotidiano desses grandes empreendimentos de exploração. Então você percebe, nunca a vida de pescadores, de comunidades pesqueiras das cidades que margeiam o Rio Doce, nunca mais será a mesma, nunca mais. E essas pessoas não necessariamente têm alternativa, porque elas não têm como escolher, elas são obrigadas por conta da atividade dessa empresa agora a mudar a sua vida, mudar as suas tradições, mudar a sua cultura, algo que acontece com mudar suas memórias, né? Sim. Deixar suas memórias, assim. Quem decide isso é esse grande empreendimento exploratório, como acontece também com os latifúndios que usam transgênicos. Você imagina, tudo bem, ele está usando lá o seu agrotóxico, o seu transgênico, e mas e o pequeno agricultor que está ali do lado daquele latifúndio? Se você compra uma semente da Monsanto, você vai ter que comprar os aditivos da Monsanto, você vai ter que usar os agrotóxicos indicados pela Monsanto, não tem alternativa. A mão capeta. Então se você começa a despejar agrotóxico que vai chegar naquela pequena plantação que tá ali, do pequeno produtor... Peraí, só deixa eu fazer um adendo. Marcelo acabou de me mandar uma mensagem me corrigindo sobre São Mateus e Cricaré, que não é Rio Doce. Mas eu acho que é Linhares, então eu esqueci a cidade do... Ai, meu Deus. Do seu próprio estado. Esqueci a cidade do meu amigo. Enfim, gente, desculpa aí. Mas eu tava... Eu tenho um ponto eletrônico aqui, tá vendo, gente? É muito bom. Aqui em casa a gente tem uma coisa meio de... Em casa é assim, pontos eletrônicos meus. Isso aqui é profissionalismo. Pois é, gente, eu tô me sentindo aqui uma super... Valeu, produção. Mas eu tava comentando que se você tem esse latifúndio ali que usa os produtos da Monsanto, os pequenos agricultores que eles vão estar em volta, em pouco tempo eles também serão obrigados a fazer isso, eles não vão ter alternativa. Então você não consegue manter pequenos agricultores à volta de grandes latifúndios, isso não é possível, sabe? Você tá obrigando essas pessoas a seguir um único caminho, um só caminho. Sim. Exatamente. É muito complicado, porque eu nem sei explicar qual é a alternativa que os pequenos agricultores têm, sabe? Nesse monopólio bizarro que a gente tem no país de distribuição de semente. Então, e assim, o pequeno agricultor é uma pessoa que é muitas vezes sem estudo, sem conhecimento do que está plantando. Eles sabem muito eles conhecem a terra, sabem como fazer a planta crescer e dar fruto, sabe? Mas eu acho que, assim, a educação sobre o que isso pode desencadear, ela começou há muito pouco tempo. Então, tomara que em algum momento que eu não acredito que seja, porque cada vez mais o incentivo é, sim, usar agrotóxico, é a produção desenfreada, a produção que, enfim, que não se importa, o importante é a produção. O que ela vai desencadear, até porque a gente não sabe ainda, a gente sabe muito
pouco sobre o que esse abuso de agrotóxico e alimentos transgênicos pode desencadear no nosso corpo, sabe? Isso foi uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, tipo, na época da dissertação eu ficava lendo muito sobre alimentação transgênica e muita coisa que eu lia, assim, sobre agrotóxico já tem ligações diretas com algumas doenças, mas os transgênicos é uma coisa assim que eles mesmos tipo, algumas pesquisas mesmo, elas pontuam que a gente não consegue ter uma coisa assim pontual sobre o que pode desencadear, sabe? Ou seja, é uma coisa do invisível, do desconhecido total. O que isso pode desencadear? E a gente sempre vai ficar nessa questão do melhoramento genético para tampar buraco de alimentação, de modo de vida, de, sabe, que a gente mesmo está produzindo, ao invés de, sei lá, tentar realmente melhoramento para o indivíduo e melhoramento genético para viver mais, mas não por uma coisa meio que de tampar buraco. Eu tenho que ter uma solução para esse problema que eu estou criando. Estou criando um problema gigante, eu tenho que ter uma solução, tenho que começar a buscar uma solução para esse problema gigante que eu já criei, sabe? Para esse monopólio, para essa numeração gigante na frente dos indivíduos, sabe? Até qual ponto que a lógica... E aí vem outra coisa, a lógica tecnológica, sabe, de números e tudo mais, de campanhas que são resolvidas através de números, campanhas dos Estados Unidos, um dos países mais importantes, sabe, uma das potências mundiais, elas foram, tipo, a eleição foi resolvida por quê? Por número. No Brasil, de novo, do mesmo jeito, pegou a estratégia, sabe? Quantas outras campanhas vão ser resolvidas assim, sabe? Até que ponto que o número fica na frente das pessoas, e é sempre uma pequena solução para um problema bizarro que o indivíduo está criando e outros desencadeando em outros, sabe? Que falha totalmente, tipo, eu quero pesquisar, quero mutar tal semente, quero mutar tal célula, quero fazer isso, quero fazer aquilo, vamos fazer isso aqui, mas sem saber no que vai desencadear, sabe? Então, quando eu chego num ponto de falar do Hans Jonas e falar de ética dentro do meu trabalho, eu falo sobre isso também, sobre, bicho, o que está acontecendo? Até que ponto que a gente vai ficar como o pesquisador do Louis Mary, ele chama o Kat. Até que ponto que a gente vai ficar bancando de programador maluco, de cientista maluco, sabe? Até que ponto que a gente vai fazer isso? De uma forma muito infantil, lidando isso como uma brincadeira de descoberta. Tem que ter descoberta sim, mas tem que ter muita responsabilidade dentro desse processo. A gente chegou assim em momentos bem extremos, sociologicamente, talvez até antropologicamente, porque, enfim, né, a gente começou a mexer com espécies, a gente tem a questão do evolucionismo natural, mas até que ponto que a gente pode interferir em certas coisas, em determinadas coisas, sabe? Eu vou aproveitar e emendar aquela que é a minha última pergunta, assim, porque inevitavelmente a gente discutiu muitas questões políticas em torno do debate de bioarte e corpos híbridos, e aí eu fiquei pensando, se a gente tem de um lado o Critical Artists Assemble pegando nesse ponto dos transgênicos, do controle alimentar e da indústria da agricultura de um lado, e a gente encontra problemas éticos e debates com o CATS também do outro lado, com o melhoramento genético, a mudança genética de seres vivos e às vezes seres que sentem e pensam. Seria próprio, inevitável, inerente à bioarte o aspecto ativista? Então, não sei se seria inerente vendo a produção que se encontra, né, atualmente, mas eu acredito que deveria ser, como uma característica própria da arte, né, que é o questionamento, a crítica, acredito que deveria ser inerente. Eu acho que já falou bastante coisa, né? Eu só queria perguntar se tem alguma coisa a mais que você queria falar, Tainan, que tenha ficado de fora, que a gente não tenha perguntado, que você acha que seja importante falar sobre o seu trabalho. Gente, eu só queria pontuar que o Rio Doce passa em Linhares, que é uma cidade perto de São Mateus. E eu dou umas loucas assim que, sei lá, você tem dislexia em algumas nomenclaturas, em alguns nomes
Enfim, Linhares é a cidade desse meu amigo. E, enfim, era esse ponto sobre... Eu acho que a gente falou bastante de uma forma bem ampla, em alguns momentos mais focados, né? Mas de uma forma bem ampla, de como o cotidiano representa... Aliás, como a bioarte representa o cotidiano atual, sabe? Como desde a parte das novas possibilidades, das aberturas para novas espécies, até a parte bem política e ética que deveria estar presente, que está em alguns casos. Agora eu vou falar para você dar as suas indicações. Indicação de livro, de artigo, filme, série, que pode ser relacionado ao trabalho, caso alguém queira saber mais, conhecer mais sobre o assunto, ou não, pode ser alguma outra coisa. É um momento livre. Pode indicar o que você achar. Legal. Sobre o trabalho, assim, um autor que eu li e gostei muito foi a Maturana, então falaria para ler Cognição, Ciência e Vida Cotidiana, do Maturana. É um livro bem gostoso, sabe, de ler sobre teorias da biologia, ele é um biólogo. Também o Manifesto Biopunk, da Meredith Peterson, e, assim, foram referências que eu usei no meu trabalho e são leituras gostosas e representantes, assim, digamos, de uma análise social atual. Agora, sobre filmes, um clássico que eu acho que é muito bacana de ver, que é assim, é ficção, mas fazer o quê, né? Sempre ficção. Sempre não, mas geralmente, desculpa, gente, tá vendo? Sou às vezes meio assim, 880, sempre. Não é sempre. Mas O Planeta dos Macacos é um clássico e é muito bacana, assim, pra dar uma viajada, pra dar uns estalos sobre o assunto. Tem um grande filme. Pois é, nossa. Westworld é muito legal. É mais uma coisa meio ciborgue, assim, mas também tem uma ligação com a questão do entorno super tecnológico, até que ponto que a gente vai conseguir desenvolver essas máquinas, sabe? Não é também laboratorial. As máquinas se tornam laboratoriais, né? Não só de mecânica, mas vai para uma coisa mais de sangue, enfim, bem ciborgue mesmo. É bem bacana o contexto. Tem até um romancezinho no meio entre robôs, gente, é show. Aquelas. Ex Machina foi um filme que eu vi alguns anos atrás, curti também é na pegada meio ciborgue. Tem um que é bem besta, muito besta mesmo, tipo Gataca. Gente, se alguém viu e achou muito bom, desculpa, tá? Mas... Poxa, da Gataca é um clássico, cara. Ai! É um gente, clássico. É muito... Eu nunca vi isso. Como que é o nome? Gataca. Gataca, bicho, é muito besta, tipo clonagem entre irmãs, melhorar. É tipo o filho da Karina Bach. Desculpa, assim. Karina. É tipo o filho da Karina Bach. Eu queria que tivesse um remake de Gataca, assim, fazer hoje. O filho da Karina Bach. Podia ser feito, né? Vou até jogar aí, ó, produtores, diretores. Eu acho que, assim, de cabeça, Chernobyl, gente, muito bom, viu? É tipo a Vale aqui. Pô, Chernobyl é bom demais. Com as águas brasileiras e com todo o entorno, né? Que não vai só pra água, fala da água, porque a água, quando bate na água, o negócio fica doido. De livro, o Fusser. Não riam, galera. Tipo assim, é porque a Lana... Enfim, a Lana é minha amiga, gente. Rodrigo, eles acompanharam alguns dramas do mestrado, mas o Fusser, a filosofia da Caixa Preta, é muito bom. Porque vai falar um pouco sobre o programador, sobre o lúdico dentro da programação e como que... Não é exatamente isso. Isso é uma concepção pessoal, né? Tipo, Mas, enfim, fala um pouco sobre a brincadeira dentro do que a gente não consegue entender como que se... Por exemplo, o computador, você consegue usar, mas você não sabe exatamente, né? Tirando os programadores. E aí, por isso que eu falei isso, a brincadeira dentro da programação. Tadinho do Fusser, você chorou agora. Mas, enfim, é muito interessante também para fazer uma análise sobre o uso das tecnologias. Acho que é isso. Acho que, pelo menos assim, de cabeça... eu dei uma olhada, assim, também no site do CATS, que tem umas coisas, assim, falando sobre... Aliás, tem bastante coisa lá. Me ajudou muito durante a pesquisa, porque tem muita coisa. E tem artigos relacionados, assim, dá pra você ir lá buscar referência, sabe? Que é ECAC, escreve EKAC
é um site bem bacana. Procurar o trabalho do Critical Art Ensemble, porque foi uma descoberta muito boa, assim, e que eu acho que dá pano para manga, assim, sabe? De entender a bioarte, de enxergar a bioarte por um outro paradigma, uma coisa bem séria, assim. Não que a gente não consiga ter uma seriedade ao ver a coelhinha fluorescente, mas eu acho que o trabalho que esse grupo desenvolve é um trabalho bastante crítico e que traz uma coisa bem assim, da alfabetização, né, que a Meredith Peterson fala, traz esse viés um pouco, né, em suas ações. Não, bastante coisa. Acho que já deu pra... Peraí, tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Não, mas Desculpa, galera. Não, mas é ótimo. E a gente deixa tudo linkado no post do episódio, então vai estar tudo lá direitinho pra quem quiser. E, bom, Rodrigo, o que você indica? Não vou fazer tantas indicações quanto a Tainã, não, mas tem algumas coisinhas aqui. Desculpa, galera. Tá vendo? Eu tô virando a pessoa do desculpa, galera. Para com isso. Nossa, não. Parar de pedir desculpa. Eu quero só fazer minhas piadas. Gente, é porque eu mudei de lugar agora e as pessoas não estão compreendendo muito bem, às vezes, quando eu falo de forma irônica, não sei o que, eu tenho que ficar, desculpa, galera. Eu tinha falado isso com eles antes, a gente tava conversando antes de começar o episódio, né, e a gente tava conversando sobre a vida pessoal, e aí como eu mudei, eu fico, desculpa, galera, tem que fazer a minha ironia e ainda falar, desculpa, e agora continue, tá vendo? Eu continuo com desculpa, galera. Enfim. Não, parar de ficar, esse negócio de ficar pedindo desculpa não funciona demais, não, cara. Muito chato. É chato. Mas aí, pensei falando do Flusser, eu lembrei de um outro... Nem tinha listado aqui como indicação, mas eu lembrei de um outro texto dele que eu acho super condizente com a conversa, que é um texto curtinho chamado A Alavanca Contra-Ataca. E nesse texto ele comenta de como que os dispositivos tecnológicos, eles alavancam a sociedade numa direção e, simultaneamente, eles impedem a sociedade de ir em outras direções. Então, o uso de cada dispositivo tecnológico, ele pode te permitir muitas coisas, isso te causa uma impressão de progresso, de evolução, mas cada possibilidade que ele abre, fecha muitas outras. Essas seriam características ali da tecnologia e, principalmente, das tecnologias de comunicação para o Flusser, que é um dos pontos para debate dele, né? Pro pensamento dele. Então é um textinho que eu gosto bastante. A Alavanca Contra-Ataca. Uma outra indicação também que dialoga com a nossa conversa de hoje que tá lá no nosso episódio, o 4º episódio da nossa primeira temporada do ano passado, que é o Porta Sem Aldrava 4, no qual a gente fala sobre pós-humanismo, a gente fala um pouco sobre teoria pós-humanista, e é lá que está citado o texto Antropologia do Ciborgue, né, que conta com o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway. Vai estar citado aqui também na postagem do episódio esses dois links. E, fora disso, conectado, mas ao mesmo tempo desconectado um pouquinho, né? Porque vai também abranger outras coisas ao debate que a gente fez aqui hoje. Eu quero indicar Full Metal Alchemist, o anime Full Metal Alchemist, a versão Brotherhood. Que Pô, tem tudo a ver, cara. Eu acho que bate bastante, assim, cara. Bate bastante, inclusive, para esse debate ético que a gente falou, sabe? Até que ponto o ser humano ele pode se colocar como criador, até que ponto a gente pode ter controle sobre a natureza, controle sobre o modo como a natureza caminha, controle sobre a construção de outros seres vivos. O 4º episódio, eu acho, de Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é um episódio bem impactante, que trabalha com a ideia de quimeras. Pra quem, assim, já vão preparados, quem não assistiu ainda, depois ele fica um pouco mais leve, mas chegou aquele 4º episódio ali, é um soco no estômago, assim, pra entender por que a gente tem que se questionar, até que ponto a gente deve se colocar na posição de criador ou não. Esse episódio é triste pra caralho, foi o episódio que a gente tava assistindo, e aí quando chegou nele, a gente teve que dar uma pausa, uma longa pausa no anime, pra poder depois, pra se recompor, voltar a ver, porque é pesado, mas é muito bom. Recomendo muito assistir. Gente, depois ele dá uma melhorada. Anime é maravilhoso pra pensar sobre essas coisas. Sei lá, pensar em tecnologia. Akira, gente. Akira enfim, os animes. Vai ter live action de Akira também, tá sabendo, né? Não Vai ter live action de Akira, eu tenho medo. Pode ser feito com live action de Akira.
Ai, tomara que não seja igual o Blade Runner, bicho, eu fiquei chateada. Eu não me decepcionei tanto com Blade Runner quanto você, não, pelo visto. Apesar de eu ter dormido na sessão, eu ainda achei bom. Tá vendo? Por isso, tipo, eu falei, gente, é porque você dormiu. é muito bom. É muito bom. Então você vê o 2 falando, tipo, meu Deus, vai ser demais. Aí é só bom. Mas sabe, tem aquela coisa Aí do 1 quando também, que é a versão de cinema do 1 foi uma porcaria, né? A versão que a nossa geração assim consumiu já foi a versão do diretor, que acho que ela foi lançada em 87, o filme é de 82, ela foi lançada em 87. Então ela é bem diferente, a montagem é diferente, o final é diferente. Não é, a primeira versão ela era super explicativa, com uma voz em off, dizendo exatamente tudo que era cada coisa. Hoje você vai olhar que lá na época tipo, fracassou nos cinemas, né? Aí hoje eu acho que se lançasse, não sei qual seria a reação das pessoas com a versão original, mas a versão que a gente conhece do primeiro, ela é a versão de 87, né? Que é a que ficou clássica pra gente depois. Deixa eu fechar. Nossa, mas vai, fala. Não, eu ia fechar as minhas Faustão. indicações aqui, porque a gente tá indo num caminho que ele pode ser até alegre, e a minha última indicação, ela, tipo, não é que ela é só triste, mas ela é uma daquelas pra desgraçar a cabeça também, que é o episódio 109 do podcast Chutando a Escada, que é System of a Down e o genocídio armênio, que eu acho Meu Deus! precisa ser assim, ser ouvido, é um conteúdo fundamental que a gente normalmente não debate, assim. Hoje a gente ainda continua a passar por genocídios através do mundo. Tem genocídios acontecendo agora. E aqui no Brasil, o genocídio da população negra continua, o genocídio da população indígena continua. Bicho. E a gente não discute isso na grande mídia. A gente não absurdo. discute isso cotidianamente. Isso é um conteúdo que é muito difícil de trazer para as escolas também, pra gente não correr o risco de terminar com uma luta que ela às vezes parece eterna, que é a luta pelo reconhecimento do genocídio armênio, que foi uma das coisas mais horríveis que aconteceram na história da humanidade. Eu sugiro escutar esse programa. É um programa pesado, mas é um programa necessário também. Então, Chutando a Escada 109, System of a Down e o genocídio armênio. Massa. Mas você falou sobre genocídio e, enfim, isso reflete o que a gente tava falando sobre o filho loiro do olho azul da Eugenia, né? Eugenia. Eu ia falar uma palavra, falar sobre homogêneo, né? E isso realmente é para ser discutido mesmo e é para ser linkado a todas essas possibilidades, até mesmo biológicas e tecnológicas, porque o conhecimento indígena, o conhecimento da terra é muito importante para a sustentação, sabe? Coisa que a gente vai se perdendo, que a gente vai achando desimportante, quando na realidade atualmente é muito importante. Então tem que ser discutido e tem que ser linkado ao assunto, sim. Com certeza. Então, vocês, né, eu já me sinto bem contemplada com as indicações de vocês. Mas eu sei que você pode também, Alana. Você é cheia das... Gente, a Alana é cheia das indicações de filmes. Às vezes que a Alana sempre é quietinha, né? Aí você começa a conversar com a Alana, falar de alguma coisa que você viu que é muito legal. Ai, já vi também. Nossa! Aí sempre meio monossilábica. Nossa! Ai, mas então, eu vou indicar também um podcast, tem uma série que o Dragões de Garagem tá fazendo agora, que é o Papo Arte Ciência, que eles vão trazendo pessoas que trabalham aí nesse meio, né? Então, acho que deve ter, sei lá, uns 6 episódios mais ou menos. Eu acho que eu só ouvi um, mas é bem interessante. São episódios curtos. Tem gente de várias áreas aí da ciência, pesquisando várias coisas diferentes. Negócio bem variado, mas bem interessante. E, assim, eu já falei da novela O Clone, né? Que eu realmente recomendo que vocês assistam. Referência. Referências. E o filme que me veio à mente quando eu tava pensando nesse episódio é o Existence, do Cronenberg, que o filme fala de uma mulher que ela é criadora, né, de um videogame, ela queria um design, sei lá, ela cria um videogame e essas pessoas é realmente uma experiência imersiva, do tipo, você realmente entra, sua mente vai pro videogame, você vive o negócio. E aí você se conecta a esse mundo virtual através de um plug que ele encaixa, sei lá, acho que é no cóccix, em algum lugar nas costas, assim. Era no cóccix, Rodrigo, você lembra? Assistiu esse filme, né? Assisti, eu não lembro agora se era na nuca ou no cóccix, assim, mas o Cronenberg tem essas coisas bem... Nuca, né?
sabe? Ele vai fazer escolhas de quais partes do corpo usar. Ele costuma, às vezes, ser uma coisa bem visceral, né? Eu não lembro agora onde era, mas se era na nuca ou se eu tô misturando a cabeça com outros filmes também, ou se era na barriga, também podia ser na barriga. Pode ser, enfim. É uma parte aí do corpo que você vai conectar esse plug e aí você vai entrar no jogo. E aí tem muito no filme ele trabalha muito essa coisa do orgânico e fazer esses jogos. É uma doideira. O Cronenberg, eu recomendo assistir outros filmes dele também, porque ele vai ter outros que vão... Acho que é o A Mosca. Eu não assisti o A Mosca, mas eu acho que o A Mosca ele vai mais ou menos numa temática, enfim, mais ou menos uma linha parecida, não sei. Mas o Cronenberg ele vai ter vários filmes, assim, que vão dialogar com isso, essas viagens loucas, assim. Mas esse Existência é um que é muito bom e que eu recomendo, e que tem bastante a ver com o que a gente tá falando. E eu acho que é só isso, assim. De resto, eu me sinto bem contemplada pelo que vocês falaram. Acho que já tem bastante coisa pro nosso ouvinte aí se aprofundar nesse universo. E vou partir para o encerramento agora. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss, guess it's gonna be a E encerramos o Não Pode Tocar de hoje. Se você gostou do episódio, não deixe de nos avaliar no iTunes ou no seu agregador de podcasts, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E agora você também pode nos apoiar através do PicPay. Por enquanto a gente tem uma categoria de R$5, e eu sei que a gente tá enrolando, tá falando isso já faz algum tempo, mas a gente vai sim abrir outras categorias, a gente vai colocar alguns brindes. Fiquem atentos, em algum momento isso vai acontecer e a gente vai avisar quando isso acontecer. E espalhe a palavra do podcast, divulgue para os seus amigos, divulgue nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Se você gostou do episódio, tiver algum comentário, sugestão, reclamação, pode falar com a gente. Você pode mandar o e-mail pro nãopodetocar@gmail.com ou falar com a gente nas redes. Tem o Twitter oficial, que é do Tiwi, que é também @nãopodetocar, e também no Instagram, porque o Tiwi é um cachorro instagramer. Também tem os nossos perfis pessoais, que todos vão estar linkados aqui também no episódio. Tem o site Nota Manuscrita para vocês acessarem e terem acesso a outros conteúdos também produzidos pelos participantes, né? Tem vídeos, crônicas, enfim, os mais variados trabalhos aí para vocês. E você, Tainã, se alguém quiser entrar em contato com você, falar sobre o trabalho, alguma coisa assim, tem algum perfil na rede ou e-mail que você queira disponibilizar? Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Espero que eu tenha falado sobre bioarte de uma forma leve. Eu venho das artes e para falar de ciência que envolve a bioarte é sempre um desafio, para ser sincera, mas eu acho que é uma coisa muito importante de discutir dentro da arte atualmente, né? Dentro dos processos que a gente se encontra mundialmente e nacionalmente. Sobre o meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo targatainan@gmail.com. Alana ou Rodrigo, por favor, digitem e deixem o nome certinho, porque meu nome ele é tipo THAY, então sei que é meio complicado acertar só ouvindo. Então vocês podem entrar em contato por esse e-mail para falar também sobre o que vocês concordam, discordam ou queiram algum esclarecimento. Na medida do possível que eu puder ajudar, ajudarei. Se quiserem algumas outras contribuições de biografia, outras referências, também posso ajudar. É isso, galera. Bom, então por hoje é só. E aí todo mundo, vamos dar aquele tchau. Tchau. Valeu, falou. Tchau. Rodrigo. Tchau. E acabou. Esse é o Faixa Comentada. Hoje, lendo comentários sobre a grande canção 4 Semanas de Amor.
composta por Marcos Colla e interpretada pela dupla Luan e Vanessa. A versão original, Sealed with a Kiss, foi escrita por Peter Udell e Gary Geld e gravada pelo grupo The Four Voices em 1960. Porém, não obteve muito sucesso. Foi em 1962, na voz de Brian Hyland, que o single estourou, alcançando o 3º lugar na Billboard. Em 1990, tanto a versão brasileira da dupla Luan e Vanessa, quanto a versão de 1989 do cantor australiano Jason Donovan entraram na trilha sonora da novela Gente Fina da Rede Globo, como tema do personagem Gil Vicente, interpretado por Marcos Breda. Agora, vamos aos comentários. Foi um sonho de verão numa praia, 4 semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou. Manuel Pereira da Silva Pereira. Essa marcou minha vida. Sempre que eu terminava com a minha namorada, tocava essa música no rádio e eu voltava. Casamos, vivemos uns 15 anos, teve frutos uma linda filha, mas infelizmente o nome na areia a onda do mar apagou. JP. A melhor parte dessa história é que eles se casaram, hoje moram nos Estados Unidos e são evangélicos. Stephanie Marques. Alguém me tira uma dúvida? Eles estão vivos? Eu quero saber. Eu quando ouço, eu sinto uma coisa especial, que não consigo explicar o que é. Nem nasci na época, mas essa música é minha preferida. Melhor que qualquer funk ou rock. Nada contra, mas eu sinto coisas especiais dentro de mim com essa música. Quem puder tirar minha dúvida, vou ficar gratíssima. Leonardo José. Essa música é perfeita. Até parece que Deus que compôs. Hel Lica. Eles se casaram e em 1997 formaram parte do grupo de música católica Cantores de Deus. Em 2003, Luan e Vanessa se mudaram para os Estados Unidos e atualmente possuem uma gravadora chamada Gospel Records, com sede em McAllen, Texas. Eles têm um filho chamado Gabriel, nascido em Nova York no dia 13 de julho de 2005 e recentemente, em 24 de julho de 2010, nasce Clara em McAllen, no estado do Texas. Nos anos 80, Vanessa fez parte do grupo musical infantil Trem da Alegria. Valmir Santos Júnior. Muito legal lembrar velhos tempos. Lembro deles quando eram crianças junto comigo. Eu os conhecia pessoalmente quando eles cantavam aqui na minha cidade de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro, no programa chamado Kleber Show. O Luciano cantava também Galopeira. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus. Sem você eu vou ficar tão sozinho. Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Eu e você. Jorge Lucas Vaz. A música é clássica, mas eles devem ter gasto tipo R$10 pra fazer esse clipe e o diretor foi o irmão mais novo porque kkkk. O melhor é a mina escondida atrás da árvore segurando os galhos pra parecer um pouco. André Deco. Essa é apenas uma versãozinha michuruca e xoxa de Sealed with a Kiss. Procure no YouTube. Israel Nunes. Me lembro bem, em 1990, eu com 9 anos, cantarolava essa música o dia todo. Para mim, depois dessa música de Luan e Vanessa, a melhor que surgiu, que consegue transmitir o amor em sua essência e pureza, é Velha Infância, Os Tribalistas. Fiquem todos com Deus. Não quero dizer adeus. Tchau, gente. Sérgio Ribeiro. A vida é uma grande brincadeira. Pena que muitos querem levá-la muito a sério. Marinalva de Pontes Lima. O amor nos deixa sem noção de tempo. Só pude perceber isso quando um minuto longe de você parecia eternidade. Esperança universal. Não gosto de vídeo que não seja evangélico. Daniel de Marins. Vixe, que música grudenta. Me arrependi de ter escutado. Agora vou levar uma semana pra sair da minha cabeça. Sou pestana. Infelizmente, o mundo de hoje tá mudando. As coisas simples não existem mais. Fita cassete ou disco de vinil. Música tocada mesmo. E não feita em laboratório, como são as
de hoje. Saudades. Betiane Valentim. Troquei minha carteira de marca pela fita que tinha essa música. Álvaro Tasqueto. Essa sim que a carreta treme-treme tinha que tocar. Marcela Garcia Viana. Eu tenho um gato que é muito arisco e quando boto essa música pra ele ouvir, fico o dia todo bonzinho.